Vacinação contra a gripe é prorrogada em Minas. Depois de críticas e muita pressão, o Senado adia a votação da PL das fake news. Giro pelo mundo, o Covid afetou mais de 1 bilhão de estudantes. E um giro pelo estado. Patos de Minas, capacidade de leitos está sob controle, mas cidades vizinhas podem sobrecarregar o sistema. Betim, cidade que tem 160 casos confirmados e 11 mortes, realiza testagem para a Covid-19. As notícias de João Pinheiro do Estado você acompanha a partir de agora no Jornal da Noroeste. Olá! A curva de transmissão acelera em Minas Gerais, puxada por Belo Horizonte, Betim e Uberlândia. Foram confirmados 323 mortes e um crescimento de 5,56% em relação ao boletim divulgado na quarta. Minas tem 13.034 casos confirmados, um aumento de 1.024 novas notificações em 24 horas. E nas cidades mais próximas a João Pinheiro, os números crescem cada vez mais. Em Unai, os casos já chegaram a 219, Paracatu e 130 e Patos de Minas 93. Todos estes dados são dos boletins epidemiológicos das secretarias municipais de saúde dos respectivos municípios. João Pinheiro agora tem um caso confirmado e 6 aguardam resultado de exames. A 22ª campanha nacional de vacinação contra a influenza foi prorrogada até o dia 30 de junho, prazo em que os grupos prioritários poderão se vacinar gratuitamente nos postos de saúde. Nós estamos com a extensão da campanha da vacina, né? A vacina seria até dia 5/6 agora, porém a gente não atingiu as metas, não só nós de João Pinheiro, mas de todo o Brasil, então teve a extensão até dia 30/6. Então aquele cliente que não vacinou, que ele tem direito, que ele está contemplado na campanha, que ele procure a unidade, ligue lá para saber que não está tendo aglomeração. Então leve sua criança, leva aquele idoso, né? O pessoal que tiver contemplado, professor, gestante, puérpera, que é até 45 dias após o parto, né? Que ela tem direito dessa vacina, que vá se vacinar. E como está o nível de vacinação, os índices, né, de vacinação no nosso município, Wanda, com essa questão do Covid-19? Tem alguns grupos que a gente atingiu, o idoso e os profissionais de saúde. Criança, nós estamos 48%. Então, tem assim, nós não atingimos em alguns grupos nem 50%. Então, isso é preocupante, porque agora é uma época de gripe, né? De vir essa gripe. Então a gente pede que vacine, que isso é para proteger as nossas crianças, os idosos, as pessoas que têm direito ao professor. Então é só ir na unidade e leve o cartão de vacina que a gente vai estar atualizando, e quem tiver direito à influenza a gente vai estar fazendo. Nós fizemos aí durante 1 mês e 4 dias toda a zona rural onde não tem postos de saúde, né? Aí nós já fizemos essa vacinação, mas na zona rural que tem o posto de saúde é só ele procurar a unidade. Wanda, eu gostaria que você nos falasse também sobre a importância das pessoas vacinarem, principalmente para não confundir os sintomas da Covid-19 com a gripe. Corretamente, porque isso é uma prevenção. E por que tem essas faixas etárias e grupo de risco? É para prevenir. Então, a vacina vai prevenir contra a gripe. Então, os sintomas da Covid é parecido com o da gripe. Então, se você tem alguns sintomas, ligue, nós temos o telefone 9949-1010, que é o do telecoronavírus, se tiver algum sintoma. Mas o ideal, a melhor maneira de se prevenir é a vacina, mas nós estamos prevenindo contra influenza, não é contra a Covid. Porque se você tiver prevenido, você não vai, né, desenvolver a gripe. Então, quem tem direito, vacine contra a gripe. Depois do intervalo, você acompanha o giro pelo estado. Como cidades mineiras estão enfrentando o coronavírus. É já já. A Laticínios e Embalagens Oliveira conta com a sua compreensão neste momento. Estamos tomando todas as medidas de prevenção. O atendimento continua e nossos serviços de entrega foram reforçados. Embalagens e Laticínios Oliveira, 3561-3218. A quarentena pode ser difícil. Imagina sem internet.
A Noroeste Net te fornece uma internet de qualidade e um atendimento de primeira. Então fique em casa, escolha um bom filme e desfrute da melhor internet. Noroeste Net, conectando você com o mundo. Plantão 99988-3265. A Ótica Vigor está fazendo a sua parte. Estamos de portas fechadas lutando contra o coronavírus. Faça você também. Fique em casa. Quando tudo isso passar, estaremos juntos novamente. Ótica Vigor. A Clínica Life Center destaca-se entre as mais sofisticadas e renomadas instituições de saúde da região. Inaugurada em 2018, a Clínica Life Center alia a competência de sua equipe multidisciplinar às tecnologias de última geração. Sua atuação abrange atendimento médico em mais de 10 especialidades, consultas ambulatoriais, cirurgias e exames. A clínica reúne tudo o que você precisa em um só lugar com qualidade, segurança e tecnologia. Life Center. Todo o cuidado que você precisa está aqui. Enquanto o Hospital de Campanha de Patos de Minas aguarda os últimos equipamentos para entrar em funcionamento, os outros hospitais da cidade mantêm sob controle o nível de ocupação dos leitos. Mas existe a preocupação quando se trata de atender a população das cidades vizinhas. A estrutura está praticamente pronta. O que está em andamento é a disponibilização pela Superintendência Regional de Saúde de 10 respiradores para que os 10 leitos de CTI possam funcionar. Ficou acordado que o Hospital São Lucas disponibilizaria para a população de Patos de Minas e de mais 32 municípios que compõem a nossa macro, um total aí de 42 leitos, sendo 32 de enfermaria, de clínica médica, todos com oxigênio e ar comprimido, e 10 leitos de CTI, com respiradores, monitores, todo o equipamento necessário. A Superintendência Regional de Saúde vai disponibilizar 10 respiradores mecânicos e 10 monitores para que o hospital possa vir a equipar esse local aqui onde nós estamos com mais 10 leitos de CTI. O médico ele vai ficar de plantão aqui um determinado tempo, ele não pode sair. Neste ato da saída ele vai tomar um banho, ele vai fazer toda a higienização, assim como os profissionais que aqui estiverem, para que não haja risco, para que não haja nenhum problema na questão, para que leve contaminação para outros setores. Nós agora estamos construindo algumas paredes físicas mesmo dentro do próprio hospital, para que impeça a ida de um setor para o outro e para que setores igual o neonatal, a maternidade, hemodiálise e a nossa própria enfermaria e os outros 30 leitos de CTIs não tenham nenhum impacto, não tenham nenhum acesso, tampouco contágio do Covid-19. Enquanto a autorização para o funcionamento desses 10 leitos não chega, o hospital de campanha, preparado para atender esses pacientes, já está quase finalizado. Além do número disponibilizado de leitos, foram recebidos também EPIs, que serão destinados aos profissionais de saúde convocados para esse trabalho e que estarão na linha de frente para atender os hospitalizados. Entretanto, o hospital ainda não está funcionando. É necessário antes que se atinja a ocupação de 85% dos leitos hospitalares destinados ao tratamento da Covid-19 e dos leitos de UTI nos demais hospitais da cidade, para só então os chamados pacientes em estabilização serem enviados ao hospital de campanha. Quanto à ocupação dos internados em leitos clínicos e de CTI pelo SUS, conforme boletim da Superintendência Regional de Saúde, constam 79,17% no Hospital Regional Antônio Dias e 17,65% no Hospital São Lucas. Mesmo com os 30 leitos autorizados, o que preocupa é o relaxamento das medidas de prevenção e do funcionamento do comércio na cidade. Os números crescem a cada dia, a quantidade de casos suspeitos só aumenta e numa população com mais de 150 mil habitantes e ainda referência de atendimento de tantos outros municípios, definitivamente não estamos preparados para um colapso na saúde pública. Hoje o Hospital São Lucas ele não tem nenhum paciente suspeito ou confirmado do Covid, nem na nossa enfermaria, nem nos CTIs. Só que a gente tem acompanhado com muita preocupação, muito alerta às nossas cidades circunvizinhas, às nossas cidades que permanecem na nossa macro, e é muito preocupante.
Em Betim, na região metropolitana da capital, já são 166 casos confirmados e 11 mortes. Esta semana, a prefeitura começou a testar a população. Os exames fazem parte de uma pesquisa em parceria com o FMG. Os moradores foram selecionados aleatoriamente. No total, 5.400 serão testados. O trabalho foi dividido em 36 áreas e abrange todas as regiões de Betim. A cidade tem cerca de 440 mil habitantes. As equipes são compostas por enfermeiro, agente comunitário e motorista. Primeiro, eles abordam os moradores que respondem a um questionário. Com pequenas perguntas só e é rapidinho. E nesta primeira fase da amostragem, serão visitadas 1.080 residências e aplicados 2.160 testes em moradores de várias faixas etárias aqui em Betim. Em todas as casas serão feitos basicamente 2 exames. O teste consiste no teste rápido, que é o teste que a gente consegue detectar se o paciente já teve contato com o coronavírus, então se ele já gerou algum tipo de anticorpo. E o segundo teste, que é o suave nasal, o PCR, ele consegue identificar para a gente infecções recentes pelo coronavírus. A gente consegue pegar algumas cepas virais, que é feito aquele suave pelo nariz. Na família de 3 pessoas, o pequeno Álvaro, de pouco mais de 2 anos, foi o selecionado, mesmo sem apresentar sintomas. No teste rápido, o sangue é coletado e o resultado sai em poucos minutos. O teste do Álvaro, deu negativo, o que indica para a gente que ele ainda não teve contato com o coronavírus, E o outro vai só confirmar se por acaso ele teve alguma infecção recente que não conseguiu ser detectada nesse teste rápido. Eu vou aumentar os cuidados, Porque a gente está vendo que está tendo muito caso, continuar como eu estava indo e aumentar ainda mais os cuidados comigo e com ele e com meu marido. Alívio temporário é que ainda falta o resultado do segundo teste, que demora alguns dias. Os testes também vão servir para identificar os casos assintomáticos da Covid-19 e ajudar a traçar um diagnóstico mais preciso da doença no município, o que vai nortear decisões e estratégias no combate à disseminação do coronavírus. Nós teremos todo um retrato de toda a nossa cidade, do ponto de vista geográfico e do ponto de vista dos sexos e das faixas etárias. Então nós vamos entender a circulação do vírus e um grande desafio também é entender os assintomáticos. São aquelas pessoas que estão com um vírus ou já passou pelos vírus e não apresentou sintomas algum. Ontem, 182 casos e 6 mortes. Hoje, 186 casos e 7 mortes. Nesta quinta-feira, uma nova confirmação. 45 anos, masculino, com comorbidades, faleceu em 1º de junho. Acompanhe como estão os casos em Muriaé. Muriaé foi citada ontem no telejornal Edição das 10, transmitido pela Globo News, e mostrou uma denúncia feita pelo Magno Lúcio, irmão da primeira vítima fatal da Covid-19 aqui no município, Mauro José de Souza, que foi internado na instituição no dia 5 de abril e faleceu no dia 10 de maio. Durante a reportagem, Magno disse que precisou de ajuda para remover o corpo do irmão do necrotério do Hospital São Paulo até o cemitério. Segundo ele, nem o hospital, nem a funerária e nem os funcionários do cemitério auxiliaram nos procedimentos para o sepultamento. Em entrevista à Globo News, a administradora do Hospital São Paulo, Rita Pereira, informou que a função de remover os corpos é da funerária e não do hospital. Logo depois, ainda ontem, a Prefeitura emitiu uma nota dizendo que o sepultamento não foi feito em Muriaé, e sim no município vizinho, Miradouro, conforme consta na cópia do atestado de óbito. E hoje, o Hospital São Paulo também divulgou uma nota sobre a reportagem, que cita o hospital e aborda uma série de falhas na remoção e no sepultamento do primeiro óbito por Covid-19 registrado em Muriaé. Na nota, o hospital classificou a reportagem como infeliz e explicou que em nenhum momento o irmão da vítima foi convidado a entrar no necrotério por um funcionário do hospital e que ele também não foi solicitado para ajudar na remoção do corpo por parte do hospital. Ainda segundo a nota, a autorização foi permitida por um funcionário da funerária, contratada pela família.
O hospital disse também que lamenta o comentário feito pela jornalista Thaís Itaqui, que classificou como jogo de empurra as declarações prestadas à administradora do hospital, Rita Pereira, durante uma entrevista por telefone. A instituição pediu o direito de resposta referente à reportagem e disse que tomará as medidas judiciais cabíveis. De Muriaé, Samuel Henrique para o Jornal Minas. A seguir, Covid-19 afetou mais de 1 bilhão de estudantes pelo mundo. E ainda, Senado adia PL das fake news. Você vai entender melhor logo mais. Produtor rural, em tempos de crise, sua propriedade precisa estar bem cuidada. A Agrominas continua atendendo, observando todos os cuidados necessários de prevenção, mantendo seu estoque reforçado para que você e seus animais não sintam os impactos deste momento difícil. Agrominas, a casa do fazendeiro. A Faculdade Cidade de João Pinheiro também está na luta contra o coronavírus. A instituição está seguindo todas as orientações de prevenção e irá permanecer com as atividades presenciais suspensas por tempo indeterminado. Para não provocar prejuízo aos seus alunos, passaremos atividades complementares e online. Faculdade Cidade de João Pinheiro, educação que traz oportunidades. O Frigonor, em meio a essa crise, continuará mantendo padrão de qualidade e excelência. Os cuidados com higiene e saúde foram redobrados. O compromisso é levar à sua mesa carnes selecionadas e frescas, obedecendo a todos os critérios exigidos pela fiscalização. Fique tranquilo, estamos trabalhando para que você possa ter o melhor. Pode consumir, o Frigonor garante a qualidade. A Mendonça Contabilidade informa a seus clientes que está tomando todas as medidas para minimizar os impactos sobre a sua empresa. Teremos uma equipe de plantão trabalhando em home office e pronta para esclarecer as suas dúvidas. Mendonça Contabilidade, 3561-2462. Ótica Tavares, o sorriso está no rosto e a alegria está nos olhos. Alegria que não pode ser retirada pelo coronavírus. Vamos todos contribuir para que esse momento passe e sejamos vitoriosos. Ótica Tavares, ao lado do Fórum. Por enquanto, aqui no Brasil, as aulas presenciais continuam suspensas. Veja no Giro pelo Mundo como essa situação está sendo vivida em outros países. A produção é da jornalista Daniela Vargas. Ei, gente, o isolamento social impõe uma série de restrições para todo mundo. Mas imagine para as crianças, que são cheias de energia, ter que ficar em casa sem poder ver os coleguinhas, sem passear, tendo que estudar à distância. Haja paciência e criatividade, né? Hoje nós vamos dar um giro pelo mundo para conhecer a realidade dos estudantes em outros continentes. Aqui na Nova Zelândia, a gente pode dizer que nós tivemos uma estratégia de sucesso no combate ao coronavírus. Agora só existe um caso ativo em todo o país. A estratégia usada foi o lockdown, que é uma quarentena absoluta, só com serviços essenciais realmente funcionando de forma restrita. As escolas, claro, foram fechadas, as férias foram antecipadas para que os professores pudessem desenvolver uma estratégia de urgência para que o conteúdo escolar pudesse ser passado pela internet. Aqui a gente fala que nós vivemos em bolhas, né? Então cada família é uma bolha, então não houve possibilidade de interação presencial, só via online, que é mais ou menos o que as crianças e adolescentes fazem, né? Hoje a gente pode dizer que nós estamos do outro lado, as fronteiras ainda estão fechadas, mas as crianças estão todas indo na escola, voltando aos seus esportes com um certo distanciamento social, porque é o que ainda acontece. Nós estamos no nível 2. Eu acho que nós podemos dizer que nós podemos ser otimistas.
Desde o dia 1º de junho, aqui na África do Sul, nós passamos para o estágio 3 do lockdown. Depois de 9 semanas dos estágios 5 e 4, em que as crianças não podiam sair de casa para absolutamente nada, agora já está liberado para pequenos passeios, para lugares abertos como esse que nós estamos aqui. Eu estou aqui com a Tarsila, minha filha, que estava escondidinha atrás de mim. Tarsila, como foi esse período em que você passou trancada em casa? Foi muito chato, não tinha nada o que fazer. Só tinha alguns jogos, tipo, você pode jogar stop, você pode jogar várias coisas. E agora, tá legal? Agora que você pode sair? Muito, tô muito. Aqui onde nós estamos, no Rodenbosch Common, que é um espaço aberto, um aparelho público perto da minha casa, na Cidade do Cabo, é possível até ver outras crianças brincando. E se vê também que elas estão com máscara. A nossa saída está liberada, desde que com máscara. A Tarsila está com a dela aqui, eu também estou com a minha. Eu tirei só para gravar esse vídeo, ela está aqui no bolso. Porque tem que ter todo esse cuidado ainda, né? Ainda é necessário. Outra coisa nesse estágio 3 é que foi retomada a agenda das escolas. As escolas já começaram a receber alunos, primeiro pelos adolescentes, e vai ser um processo gradual, até que início de julho todas as crianças tenham retornado às aulas. E sempre com aqueles cuidados, né, que as autoridades sanitárias impõem, de máscara, distanciamento entre as crianças, nada de abraços, nada de beijos, e é isso. Aqui em Chicago, o confinamento obrigatório começou em março e somente serviços essenciais estavam autorizados a funcionar. Pais e mães adotaram o home office como nova modalidade de trabalho, que para muitos foi um grande desafio. Porém, o que muitos deles não imaginavam era o quão complexo seria conciliar a vida profissional com a nova vida de professor a domicílio. Para muitas famílias, a solução estava na internet. As escolas privadas conseguiram manter as atividades curriculares no ambiente virtual, onde alunos tinham acesso a todo o material necessário para a aula. Com o sucesso das aulas online, outros tipos de escola embarcaram nessa tendência. Aulas de música, de yoga infantil e até de desenho online surgiram. No entanto, nem tudo são flores nessa história. As aulas e as demais atividades online não chegaram da mesma forma para as crianças que vivem fragilidade social na cidade. Na verdade, o que se comenta aqui em Chicago é que o coronavírus expôs de forma ainda mais brutal a desigualdade de acesso à tecnologia no país mais tecnológico do mundo. As crianças carentes aqui não possuem computadores, acesso à internet para as aulas virtuais, e muitas escolas públicas não estavam preparadas para essa nova modalidade de ensino. Para os alunos dessas escolas já não é mais possível a conclusão do ano letivo, que, diferentemente aí no Brasil, se encerra agora em junho. A cereja do bolo, no entanto, são elas, as crianças abaixo de 6 anos, que não precisam receber aulas online, mas sim correr, brincar, desenhar e interagir com outras crianças. Em um momento em que o home office virou uma realidade, a coabitação pais e pequenos se tornou fonte de estresse para muitas famílias. Logo, não é muito raro ouvir de pais e mães a queixa de cansaço extremo, mas principalmente de uma frustração por eles não poderem ser o que as crianças esperavam deles. Sem opção de entretenimento, a única coisa que resta aos pais agora é esperar o tão sonhado momento da reabertura das escolas, prevista para acontecer agora, em junho. O Senado adiou a votação do projeto de lei das fake news. Você vai entender melhor o que há por trás do projeto, que tem por objetivo combater a disseminação de notícias falsas na internet. Projeto de lei que tem um suposto objetivo de combater a divulgação de notícias falsas nas redes sociais, estava previsto para ser analisado agora na última terça-feira, mas diante de muitas críticas os parlamentares decidiram abrir mais tempo para o debate. Agora é bom que se esclareça também que esse apelido que deram para o projeto de lei 2630, o PL das fake news, é de certa forma só um apelo para as boas intenções, mas na verdade tem por detrás das cortinas um fator surpresa, um grande caroço no meio desse angu, porque isso dá poder às grandes corporações de determinar o que é uma verdade dentro da internet. Pois bem, de repente o que aconteceu? Esse PL ganhou muita adesão, assim, de forma impensada, principalmente dos afoitos. Afinal de contas, quem poderia ser contra um projeto de lei que iria combater as fake news? O projeto de lei, inclusive, ele pretende transformar crime a questão de uso de contas falsas nas redes sociais. Também os bots, que são esses robôs
quer limitar também o conteúdo patrocinado e fiscalizar as propagandas eleitorais antecipadas. Ótimo, até aí tudo bem, né? O texto inicial que cria essa lei brasileira da liberdade, responsabilidade e transparência na internet também obriga as plataformas a limitar o número de contas por pessoa e exige que toda conta seja associada a um CPF, a um RG da pessoa, um documento de identidade e também apresente a sua localização. Bacana, mas a questão não é só isso. Ao longo do tempo essa PL foi recebendo aí remendos, né? E o mexido ficou muito ruim, né? E só tende a piorar o problema da desinformação com a falsa solução. Veja bem, corre-se o risco de dar razão justamente para quem não deveria, os autores de um possível sistema de notícias falsas. Sim, o projeto dá um grande poder para as plataformas, dando a essas plataformas o direito de dizer o que é falso e o que é verdadeiro. Uma avaliação que eu fiz, eu quero que você e todos os seus telespectadores também reflitam sobre isso. Um pastor, um padre, um líder religioso, né, vão fazer a sua reflexão sobre o Evangelho, né, baseado na Bíblia, no Alcorão, nas palavras do profeta, enfim. Essa reflexão pode ser criminalizada, dependendo do que a pessoa postar no seu vídeo, dependendo de quem está fazendo a avaliação do que quer que seja verdade. Entendeu? Pois bem, divide muito aí as opiniões. Enfim, ao obrigar as redes sociais a classificar, né, o que é fake news, essa lei transforma o Facebook, o WhatsApp e o Instagram em uma espécie de polícia da internet. Resumindo, sob uma premissa aí de combater a desinformação, essa PL peca, porque ela ataca o instrumento e não a engrenagem que dá origem ao problema. É aquela velha história, né, do sujeito que descobre que a esposa está traindo ele no sofá da sala e aí, para resolver o problema, tira o sofá da sala. Enfim, os remendos, né, que eles chamam de emendas, não ficaram bons. E se nessa linha for aprovado, o que eu acredito que não seja, nós vamos ter um conjunto de leis autoritárias para a internet, tá? Produzidas aí por quem fala tanto em democracia. Pelo movimento que a gente vê aí, manifestação de muitos senadores nas redes sociais, não deve ser aprovado, eu não acredito. Mas nós corremos o risco, né, de ver ressuscitadas algumas leis de criminalização de algumas condutas que até então são livres, né? Aliás, livre é uma palavra que a rede deve continuar sendo, né? O que se deve criminalizar são os excessos, né? Deve retirar esses estímulos econômicos exagerados aí para que a rede continue sendo livre, né? Uma lei consistente, os operadores do direito vão concordar comigo, né? Uma lei consistente para combater a desinformação tem que ter princípio que a própria justiça alcance. Uma lei como essa não tem alicerce. É como combater uma suposta presença de extraterrestre entre nós. Tá? Eu sei que esse vídeo, né, não vai influenciar na decisão dos senadores. É quase certo que não vai nem chegar até eles. Né? Mas se você que está nos assistindo, né, entender, conseguir compreender o cenário, esse ambiente que nós estamos vivendo, isso já é sinal de um grande crescimento político. Né? Então, por isso só, eu já fico satisfeito. Um grande abraço e até a próxima. E assim nós encerramos a edição do Jornal da Noroeste de hoje. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.